Olá, boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Vamos fazer um vídeo hoje aqui, pessoal, para fazer justiça, porque muitas pessoas me criticam dizendo: "Oh, você sempre faz vídeo apoiando Ailton José Alves, você protege, né, o pastor Ailton." Exatamente, não é proteger, não é defender ou acusar o pastor Ailton, tá? O que vocês estão vendo aí no dia a dia é uma construção que está sendo feita, um enredo, tá? Um trabalho que é feito para imputar ao pastor Ailton todos os acontecimentos, todas as práticas, ações que porventura, né, venham assim, ocorrer dentro da IADPE. Tudo é atribuído a Ailton. Então é uma construção, você pega um fato e prepara um material e divulga esse material com um propósito de podemos dizer assim, imputar ao pastor Ailton certos fatos para que a sua honra possa ser denegrida perante toda a sociedade, e sobremaneira a sociedade cristã aqui em Pernambuco, não é? Vamos ver logo esse vídeo aí do evangelista Natanael Balé. Pelo vídeo, pelo que ele fala, realmente ele está pregando em outra instituição, em outra igreja, tá? Que eu não vejo problema nenhum nisso, não vejo nenhum tipo de desobediência, assim, algum tipo de infração administrativa, podemos dizer assim, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, claro, que a gente tem que respeitar as igrejas com suas regras. Mas vamos ver aí o que o Natanael Balé ele fala nesse vídeo. Vamos lá, vamos ficar aqui, vamos assistir junto aqui, vamos observar. Bom, conforme a gente consegue ouvir nesse vídeo, né? Esse vídeo não foi muito bem gravado, mas parece que ele diz o seguinte, que está correndo risco. Estou correndo algum risco de estar aqui com vocês e tal. Isso demonstra que realmente ele está em outra igreja, né? Essa questão de correr risco, essa fala de Natanael Balé é bem complexa de ser analisado do ponto de vista prático, né, do que deveria ser, tá? Mas a gente sabe que toda instituição, toda igreja, toda religião tem as suas regras. E a Assembleia de Deus tem as suas regras, a Batista tem as suas regras, a Presbiteriana tem as suas regras. Você não vai chegar lá na religião islã, por exemplo, e abrir a Bíblia para ler, que lá eles usam o Corão. Então seria uma afronta, um desrespeito. Cada instituição, cada entidade religiosa, né, tem as suas normas, as suas regras. Isso tem que ser respeitado. Isso é uma garantia constitucional. Cultos e suas liturgias, enfim, seus estatutos, conforme preconiza o Código Civil Brasileiro. Veja só, mas eu quero trazer para vocês aqui, eu sei que durante a presença de Ailton, existem muitos obreiros que se converteram na gestão de Ailton e hoje são presbíteros. Tem pessoas, Ailton já está aí há 24 anos, mais ou menos, se eu não estou equivocado, né? Aproximadamente há 24 anos na gestão da IADPE, então muita gente se converteu durante a presença de Ailton, foram auxiliar oficial, depois foram para o diaconado e chegaram aí a presbíteros, evangelista, é muito tempo, 20 e poucos anos, não é? Então tem muita gente aí, obreiros novos, que não foram do tempo do pastor Leôncio. Tá, então deixa eu trazer para vocês aqui uns fatos que não foram praticados não foram praticados durante a gestão do pastor Ailton José Alves. Alguns acontecimentos aqui para vocês, ó. Eu alcancei uma época, me converti na gestão do pastor José Leôncio da Silva, tá?
E eu já andei pelos púlpitos da IADPE, inclusive até a gestão do pastor Ailton, acho que até 2010. Eu tinha uma função na IADPE, então andei muito pelos púlpitos da IADPE, cheguei a trabalhar inclusive ministrando nos pré-congressos, congresso de jovens, que o pastor Jefferson, aleluia, nos escalava para isso. Então eu fiz muitas atividades na IADPE, tive a oportunidade de também fazer parte dos púlpitos da IADPE, hoje estou do outro lado do balcão, mas agradeço muito a Deus de coração pela oportunidade que Ele me deu de trabalhar na IADPE, pregando a palavra de Deus, levando a palavra do Senhor à igreja e a outras pessoas. Agradeço muito a IADPE por isso. Então veja bem, eu conheço um pouco dessa questão. Para você ter ideia, eu já presenciei em reunião de obreiros, não no tempo central, mas no tempo que eu fazia parte, eu já vi obreiros brigarem com presbíteros. São brigas pesadas, pronunciarem palavras que eu não posso falar aqui, porque senão vou ser censurado, e não convém falar. Mas agressão mesmo, por conta das normas, porque um obreiro, nessa época ele queria estar na IADPE, veja, não era durante a gestão do pastor Ailton, não, isso foi 95, 96 por ali, 97, Tom Ailton não era presidente ainda, na gestão do pastor José Leôncio da Silva, tá? Então, ele queria continuar na IADPE, mas queria ter uma função administrativa em outra igreja, não é? Vocês sabem que antigamente as pessoas elas tinham aversão à Assembleia de Deus. Vocês sabiam disso? Que quando tinha uma assembleia, as pessoas passavam do outro lado da calçada. Às vezes diziam, lá vem aquelas irmãs do Cocó, não é? Quem é antigo sabe que as irmãs do Cocó eram aquelas irmãs da Assembleia de Deus, né? Que era tida como umas irmãs rígidas, umas irmãs mais santas. Eles diziam que eram umas irmãs santas, essas coisas que tinham. Tinha essa característica, né? A irmã que fazia o cocó, não tinha uns penteados bem padrões naquela época, né? Hoje mudou, tal, a coisa evoluiu, a modernização, mas naquela época tinha assim um padrão mais definido nessa questão da veste, etc. Então as pessoas elas não gostavam de ir para a Assembleia de Deus porque achavam que essas regras eram as regras extremamente duras. Então chegou aí o mundo gospel, e o mundo gospel conseguiu assim relativizar essa questão, de forma que você chega hoje na IADPE, por exemplo, você vê várias pessoas que não são evangélicas, estão lá cultuando na IADPE, normalmente, vão lá, entram, cultuam. Nas comunidades também a gente vê pessoas indo para a Assembleia de Deus, ficou mais suave. Mas a Assembleia de Deus, ela é conhecida justamente por suas regras, que elas são umas regras mais duras, mas a gente precisa respeitar. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, no começo do vídeo, cada instituição cristã, igreja, enfim, cada religião tem a sua regra, a sua norma, por mais dura que ela seja, não é? Mas, por mais criticável que seja, mas tem as suas regras, as suas normas. Se você não se adapta, não gosta, tá? Você vai para outra igreja. No meu caso, por exemplo, mesmo não fazendo parte mais do corpo em si, quero dizer assim, daqueles que trabalham nos púlpitos, pregam, de ministro, enfim, de pessoas que ministram a palavra de Deus na IADPE, eu nunca tive vontade de sair da IADPE, não vejo motivo para isso, nunca tive vontade, afinal de contas nós nos convertemos para morar no céu, não é verdade? Esse é o maior objetivo. Quando eu me converti, na verdade eu já ia para a igreja quando eu era pequeno, mas quando eu me converti, quando eu realmente tomei a minha decisão entre 12 anos ali, eu estava convicto que estava me convertendo para morar no céu, não era para ter cargo. Os cargos vinham, o cargo veio, a gente trabalhou, fez o que pôde, fez o que tinha que fazer, fazíamos com muito cuidado, com muito respeito, com muita dedicação, nunca demos trabalho na igreja, o tempo que nós trabalhamos na IADPE, tá, pregando a palavra do Senhor, e hoje estamos aí, cultuando ao Senhor, graças a Deus.
Mas a Igreja Assembleia de Deus, ela é conhecida pelas suas regras, suas normas, né? Normas mais rígidas, todo mundo sabe disso. Então, veja bem, essas regras, quem criou não foi Ailton José Alves, não foi o pastor Ailton, essas regras já existiam, tá? E para você ter ideia, irmãos, vocês que estão aqui me assistindo, eu já passei por uma situação difícil uma vez no púlpito da instituição da minha igreja, que eu fui agredido. O irmão, ele me ameaçou severamente em cima do púlpito da igreja por conta de algumas regras, tá? Seriamente, né? Inclusive, o meu presbítero na época, que hoje já partiu, ele estava presente também no púlpito, ele presenciou isso, né? E aí, por conta de certas regras, tá? Por conta de certos detalhes, muitos problemas. Por exemplo, tudo isso antes de Ailton, tá? Eu já cheguei a dirigir culto e eu sentar na cadeira do meio, por exemplo, e de repente chegar lá o presbítero e dizer, ó, você não pode sentar na cadeira do meio. E eu perguntava, por que eu não posso sentar na cadeira do meio? Eu disse, não, porque essa cadeira é do pastor, tá? E já aconteceu de eu discordar, então tudo isso são regras, tá? Nunca tive um problema muito mais grave por conta disso, mas vejam até que ponto nós tínhamos naquela época essas regras, essas normas, tá? Vejam até que ponto chegavam essas regras, podemos dizer assim, que não sei se ainda hoje existe dentro da IADPE, se é dessa forma, se você pode sentar ou não na cadeira do meio, tá? Já vi pessoas, por exemplo, serem disciplinadas porque estavam de mão dadas com a namorada, com o namorado, tá? Teve uma época, por exemplo, onde eu fazia parte, que tinha um presbítero que era bem antigão, tá? E foi eleito, digo assim, foi escolhido um presbítero, e aí, mais recente, obviamente, então o antigo ficava sempre com esse ciúme do presbítero mais novo. E naquela época, não sei se é assim que funciona na ADPE, porque eu confesso para vocês que eu estou totalmente fora, assim, ausente, não digo assim, sou totalmente alheio a essas normas, eu não tenho um conhecimento mais, assim, como é que funciona essa questão dentro da ADPE, mas antigamente, quando o órgão recebia uma carta para visitar, fazer parte de alguma festa em outra igreja, você tinha que pegar aquela carta e levar para que o presbítero assinasse, autorizando o órgão sair para outra igreja. Não sei se é assim ainda que funciona, tá? Hoje mesmo eu só faço sentar e adorar, e ler a Bíblia, estudar a palavra, cultuar o Senhor. Essas questões administrativas, eu confesso para vocês que realmente eu estou ausente. Mas assim, antigamente era dessa forma. Então a gente pegou a carta e levou para presbítero mais recente, mais novo. Após o presbítero antigo discordou, porque ele disse que era mais antigo, tá, e não era correto, ele tinha que assinar primeiro. Veja, só porque nós levamos a carta para o mais novo, o presbítero mais antigo não gostou, disse que não ia assinar. Então veja que essas regras, né, isso acaba trazendo certo desconforto dentro da instituição. E outras questões que sempre existiram dentro da instituição referente às suas regras, às suas normas, que foram bem antes de Ailton, tá? Então, essa questão também de você... Sim, um fato interessante que eu ia esquecendo agora, na época, uma pessoa de responsabilidade recebeu um convite para pregar em outra igreja, tá? Não vamos dizer o nome, por uma questão de ética, é o nome da igreja. E ele disse, Paulo, é o seguinte, eu não vou, porque tu sabe que... E veja que na época não tinha ainda celular, tá? Não tinha celular ainda naquela época, tá? Não tinha como ninguém filmar, só se batesse uma foto. Eu acho que existia só aquela máquina Kodak, né? E outras máquinas mais totalmente na capacidade muito aquém da tecnologia de hoje, claro, obviamente. Mas não havia celular que filmava. Mas mesmo assim, ele disse, ó,
não dá para ir. Tu vai? Eu disse, eu vou. Coma bronca? Eu disse, coma bronca, sem problema nenhum. Após, irmãos, eu fui pregar nesse evento, nessa igreja, uma igreja grande, é uma igreja ainda hoje grande, tá? E eu fui, mesmo assim, distante, totalmente distante do meu bairro, muito distante, mas eu fui lá, o pastor me recebeu muito bem, foi uma bênção, eu dei a palavra, ministrei a palavra do Senhor naquele culto, tal. Até hoje, a primeira vez que eu estou falando sobre isso é aqui com vocês. Ninguém ficou sabendo. Eu voltei, ele me procurou, se aí, disse, não, está tudo bem, tudo certo. Por conta das regras, essas regras que já existiam. Você não podia, a Assembleia de Deus, ela não, para você poder pregar em outra igreja, você tem que ser autorizado pelo seu superior, né? O seu superior tem que lhe autorizar, seu pastor, seu evangelista, ele tem que lhe autorizar você ir em outra igreja e pregar. É uma regra chata? É uma coisa que você aceita, Paulo? Claro que não. Eu não discordo totalmente disso. Mas é uma regra da instituição, a gente tem que respeitar. Se algum obreiro não está gostando, vá para outra igreja. Mas é uma regra, tá? Todas as igrejas têm o seu direito de estabelecer suas normas e suas regras. Eu respeito, entende? Então, isso que o Nathanael Balé está falando aí, não é uma regra que foi imposta pelo pastor Ailton. Essa regra já existia antes de Ailton. Ailton ocupou a presidência em 98. Agora, a minha opinião é que eu acho que Ailton ele poderia suavizar essa questão. Tentar suavizar essas regras, essas normas. Não é, Ailton? Nós estamos num mundo tão evoluído, eu acho que não cabe mais. Eu acho que essas regras são descabidas, embora eu respeito. Mas, assim, essas regras de poder pegar outra igreja, eu acho que não vejo problema nisso. Até porque eu acredito que está sendo mais, assim, relativizada essa questão, porque recentemente a gente viu o pastor Eurico, o deputado federal, foi pregar em outra igreja. Tá, e depois, as pessoas pensavam que Ailton ia afastá-lo, que a mesa diretora ia afastá-lo, mas no outro dia, acho que 3 dias depois, Eurico estava no Templo Central ali na ceia, sentado, ou foi na ceia, ou foi algum culto assim, mas estava lá, e o pastor Ailton apresentou ele sem problema nenhum, sem nenhum tipo de estresse. Então eu acho que o Nathanael Balé não vai ser penalizado por isso. Se ele for penalizado, eu acho muito injusto, né? Muito injusto isso aí, porque se aplicar ele esta regra, vai ter que aplicar também a Eurico, que foi pregar em outra igreja. Então eu não vejo, na minha opinião, eu não vejo nenhum problema no Nathanael Balé. Inclusive, eu discordo até de Nathanael Balé por ele ter falado essa palavra naquele momento. Ele poderia pregar e simplesmente não falar essas palavras, porque quando ele fala, a partir do momento que ele falou isso, tá? Ele acaba incitando os perseguidores de Ailton, que já querem uma pequena tese para isso, a dizer, ele está falando isso por conta de Ailton. Ele poderia ter ido lá e simplesmente pregar, tá? E não falar que estava em outra igreja, que estava correndo risco. Eu acho que realmente ele exagerou nessa questão aí, nesse detalhe aí. Tá. Estava de manga de camisa. Inclusive, tem uma coisa bem interessante, ainda antes de Ailton, que já aconteceu, irmãos, de, por exemplo, chegar lá num culto e eles chamavam de manga de camisa, né? Na verdade é camisa polo. Eu não poder ter a oportunidade, porque eu estava de camisa polo. O presbítero fazia, cadê a camisa? Cadê a gravata? Aí, uma observação, estava lá fazendo 38 graus, verão total, você tem que estar de camisa, de paletó, de gravata tal. E aí eu não pude pregar no ciclo de oração ali, naquele culto tal, porque eu estava de camisa polo. Veja, é antes de Ailton José Alves. Então, essas regras não foram implantadas por Ailton. Tá, vamos ser justos com isso. Vocês tenham cuidado com essa criação de conteúdo para tentar induzir você a pensar que Ailton é que está impondo essas regras. Não, isso são regras
da instituição Assembleia de Deus, que é uma igreja que prisma pela rigidez das suas normas, tá? E a gente tem que respeitar, e se alguém não estiver satisfeito, que vá para uma outra instituição onde as regras sejam mais maleáveis, tá bom?